Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Eu sou Marco Souza e hoje no nosso episódio nós temos a honra de falar sobre um sergipano que deixou um legado tão vasto em diversas áreas brasileiras que os sergipanos precisam conhecer mais. Se chama Tobias Barreto de Menezes. Para isso, vamos conversar hoje com o secretário municipal de Cultura, Juventude e Turismo do município de Tobias Barreto, Nilcinho Bispo. Nilcinho, obrigado pela nossa presença aqui. Satisfação estar aqui. Falar de Tobias é um motivo de alegria. A biografia de Tobias Barreto, ela se confunde muito com a história do Brasil, com o direito brasileiro. É uma biografia muito bonita e, como eu disse, que os sergipanos precisam conhecer mais desses sergipanos ilustres, desses sergipanos históricos, heróicos também, que vocês vão saber hoje um pouquinho sobre o Tobias. Vamos falar na intimidade do Tobias, vamos falar do Tobias, chamar assim, né? Sim. Nilcinho, onde começa Tobias Barreto, a história dessa pessoa? Século XIX, precisamente em 1839, nasce Tobias Barreto, a 7 de junho. Em Tobias Barreto, ainda Vila de Campos do Rio Real. Tobias Barreto teve 17 nomenclaturas até chegar em Tobias Barreto. Rio Real de Cima, Paraíso. E em 1909, Tobias Barreto, já como cidade denominada Campos. Em 1943, precisamente em 31 de dezembro, a cidade de Tobias Barreto reivindicou o nome do seu filho ilustre. Então, a partir de 1943, Tobias Barreto torna-se a cidade de Tobias. Vamos falar um pouquinho do menino Tobias Barreto. De que família ele vem, o que a família dele fazia para ser uma base do que ele viria a ser? O pai era delegado, a mãe, ele foi filho bastardo. Ele já era casado e ele assedia a mãe de Tobias, né? E ele acaba tendo Tobias. Tobias, desde cedo, ele aprende as primeiras letras com a mãe. E ele já demonstrava ali que realmente era um diferenciado. Ele tinha algo a mais. As primeiras letras de Tobias, ele já pedia à mãe para falar coisas mais difíceis. Era uma coisa assim que, naturalmente, estava escrito que Tobias Barreto tinha algo a mais. Ele foi alfabetizado pela mãe. Foi alfabetizado pela mãe, as primeiras letras foi a mãe dele. Ele aprende com a mãe. Depois vai à Estância, vai a Lagarto, e com 15 anos, Tobias já é formado em latim, professor de latim. Aos 15 anos. Aos 15 anos. Passa no concurso para ser professor em Itabaiana, vai a Itabaiana, passa um tempo em Itabaiana, e lá começa a sua vida boêmio também, que Tobias Barreto começa a conviver com a classe artística, boêmia, e ele tinha uma relação muito legal. E lá já despertava esse gênio através da sua poesia, né? Ele tá nas serestas e passam na casa de um juiz. E os meninos, colega deles, Tobias, declama uma poesia. Ele, não, todo encabulado, não. Mas acaba declamando a poesia e o juiz percebe que é realmente ali, que ele estava ali, mas que ele tinha realmente um potencial absurdo. Ele tinha uma oratória muito boa, né? Tinha uma oratória muito boa. Aí o juiz dá uma carta de referência para o governo de Sergipe, recomendando Tobias para fazer um curso. E ele vai fazer esse curso. Ele passa, o governo de Sergipe dá a ele uma carta para que ele curse em qualquer lugar do Brasil, faça um curso de nível superior. O Tobias Barreto, depois ele volta para Tobias e vai a Salvador. Entra no Seminário Episcopal
é expulso na primeira noite, porque ele gostava muito de música e lá não podia tocar música. Não tocar moda de viola que ele tanto gostava. Aí o padre acaba expulsando ele. Ele disse, se aqui é a casa do senhor, que gosta de música, e eu não posso tocar minha música, aqui eu não devo ficar. E volta para Tobias. O pai dele, ele foi criado só pela mãe? O pai também, Pedro Barreto, que ele era delegado em Tobias Barreto. O pai e mãe, né? Mas ele passa muito pouco tempo em Tobias Barreto. Esse destaque dele acaba... Ele não tem como ficar lá, né? Porque a cidade era uma vila, né? Era pequena. Tobias Barreto, quando ele lá viveu, tinha 2.900 pessoas, mais ou menos. Uhum. Aí foi para Santos Maiores, né? Tinha, basicamente, por caboclos, índios. A população era bem pequena. Tobias Barreto era uma vila. Aí ele tinha um horizonte, né? Em Salvador ele bebe, começa a ler, ele começa a frequentar a biblioteca e lá ele toma gosto pela leitura. Recebe essa influência da cultura francesa. Isso em Salvador ele já estava com idade? 21 anos. 21 anos. Então ele não tinha ingressado em nenhuma faculdade ainda. Não estava só rodando. Não. Mas isso já tinha uma vantagem porque ele tinha muito acesso, né? A ter pessoas de nível intelectual, isso já facilitava para ele, né? Sim, ele tinha um gosto pela leitura, ele devorava livros. Tobias Barreto tinha esse gosto pela leitura. Ele mesmo, ele aprende em Recife, ele aprende o alemão sozinho. Eu queria fazer uma cronologia de tempo. O Tobias, ele nasce, né? E tem essas possibilidades. Mas aí tem um momento que é o divisor da vida dele, que é a ida... ele se mudar até Recife, onde aí começa a nascer esse Tobias que a gente quer mostrar. Como foi essa mudança para Pernambuco? Como que ele chega lá? 1962, ele vai de cavalo até Estância. 1800, né? 1862. Ele vai de cavalo até Estância. Lá ele pega um vapor, passa por Maceió. Em Maceió, o vapor estaciona, passa uma noite lá. Tobias vai ao teatro de Maceió. Lá ele declama Camões, chama a atenção e já atrai a visibilidade. Já em Maceió, declama a poesia de Camões, chama a cena. Essa cena dele em Maceió gerou já burburinhos e foi publicado a poesia de Tobias em Maceió. Dia seguinte ele vai a Recife, já se encanta com Recife e lá ele adoece. Tobias Barreto no primeiro ano ele tem varíola, não ingressa na faculdade. Faculdade de Direito. Faculdade de Direito. Essa faculdade de Direito vai tornar-se, né, ao longo da passagem por Tobias lá, como a escola de Tobias. A escola de Recife, tal a sua influência, ele monopolizava a atenção. Eu nas minhas pesquisas para poder montar essa entrevista, mergulhando mais nessa minha curiosidade de Tobias, que particularmente, né, senhor, até que antes de começar a gente estava falando de nomes, né? Os nomes sergipanos. Ainda vou parar para ler um pouco da história de Barão de Maruim, tantos outros sergipanos que a gente tem de 2 séculos atrás, de 1 século atrás e desse século. Mas o Tobias é interessante porque quando ele está em Recife, ele é contemporâneo de grandes nomes, né? Ele está ali com algumas... tornariam celebridades. Sim. Então, assim, a gente imaginar um sergipano está no nome ali do lado, estudando numa faculdade de Direito com nomes como, por exemplo... Castro Alves, Silvio Romero, Gomecinho do Bessa, Graça Aranha, Rui Barbosa. Gente, pra vocês entenderem, Tobias Barreto estudou, foi contemporâneo de faculdade só desses nomes. E o cara circulava ali, já era destaque, né? Porque ele
ele começa ali dentro da faculdade a criar uma linha de raciocínio jurídico que é único e diferenciado, que me chama a atenção. A gente vai falar um pouco disso. Nós estamos em 2025 e pensamentos dele lá atrás eram visionários para o que a gente vive hoje, né? Essa cabeça, essa geniosidade de Tobias, né? Como esse período de faculdade, como foi lá no Pernambuco, né? Dentro da faculdade de Direito? Ele monopolizava as atenções, né? Graça Aranha, com 13 anos, vai a um Teatro Santa Isabel, que era o palco. Naquela época, a atração não existia televisão, né? Então, o atrativo que existia era o teatro. E Tobias já monopolizava as atenções nesse Teatro Santa Isabel. Ele tinha um oponente, que era o Castro Alves, que também era um grande poeta. Tobias e Castro Alves são os dois maiores expoentes da poesia condoreira. Então, Tobias declamava uma poesia: sou grego pequeno e forte, da força do coração, vi de Sócrates a morte, conversei com Platão. E Castro Alves rebatia do outro lado: sou hebreu, não beijo as plantas das mulheres de Pontifar. Então, era um duelo, né? Um alvoroço naquele teatro, né? Então, assim, dois grandes expoentes. Tobias despontava não só na poesia, como aí ele vai e começa, aí já é escada, né? Ele bebe da cultura germânica, né? A princípio, ele, através da influência de Augusto Comte, ele vê a cultura francesa como uma cultura emergente, né? Era fluente na época em Pernambuco, né? Era Exato. Assim, o Brasil até tinha a influência da cultura francesa e inglesa. Tobias já viu ali, não é por aí, né? É interessante o cara como é que vai explicar isso, né? Ele ousou, né? O direito no Brasil existe antes de Tobias e depois de Tobias. Isso pouca gente sabe. Pouca gente sabe que a Escola de Recife é a origem do Código Civil brasileiro. Tobias nasce em 39 e morre em 89. Até aquela época nós não tínhamos Código Civil. O Brasil vivia sobre as ordenações filipinas. Rei Filipe II, que governava, né, a Espanha e Portugal. Portugal teve uma época que foi dominada pela Espanha, de 1580 a 1640. O rei Filipe II comandava essas duas nações. E o Brasil vivia sobre as ordenações filipinas, que era o código de leis vigente na época. O Brasil não tinha um código civil. Tobias, durante a sua vida, ele tenta escrever o Código Civil, não consegue. Quem vai escrever o Código Civil brasileiro chama-se Clovis Bevilacqua, que é um cearense, aluno de Tobias, já em 1899, que ele começa a escrever o Código Civil brasileiro, e esse código é discutido até 1916. É a Lei 3.071, já no governo Venceslau Braz. Você citou uma coisa, ele quebra um pouco daquilo que era a influência na época de estilo cultural, estilo de sociedade e estilo de raciocínio jurídico, que era uma influência francesa. E ele é conhecido por ele ter uma ligação muito forte com a cultura alemã, né? E ali ele, mesmo sem ele ter ido na Europa, ele tem acesso e entende que a linha de raciocínio filosófico não teria que ser a francesa. O que levou? Qual foi esse primeiro contato dele com a cultura alemã? Como foi que isso aconteceu? Tobias lia muito. Ele entra numa biblioteca, numa livraria e compra uma gramática alemão.
e aprende a escrever alemão sozinho. Enquanto isso, ele pede um livro da a história do povo de Israel. E a partir das leituras de Rudolf von Jhering, que era um jurista renomado já naquela época, Tobias passa a perceber que a cultura germânica tem viés mais sólidos do que a cultura francesa. Até por não ter tanta influência monarca, né? Exato. Mais liberdade. Recebe a influência de Kant, através da filosofia também, que é um filósofo considerado o primeiro filósofo da era moderna, Immanuel Kant. Acaba de fazer 300 anos do seu nascimento, 24 de abril de 1724. 300 anos de Kant. Tobias Barreto foi homenageado também na Alemanha recentemente. Então, assim, Tobias era ousado. Ele coloca uma palavra no direito que Jhering escreveu e muda todo o contexto jurídico. E esse pensamento está no Código Civil Brasileiro. A forma de pensar. Tobias Barreto pensava muito em defesa dos menores e loucos, dos negros, o direito da mulher. Isso eu já tinha separado para lhe perguntar. Mas eu queria entender uma coisa. Ele tem uma obra, chama Estudos Alemães, que é o início do escritor Tobias. Né? É o divisor de águas. Porque eu pude ler alguns trechos de publicações dele. A escrita dele é muito forte. Você percebe que ela é natural, autêntica, de uma pessoa até de... Porque a gente tá falando de um Tobias de 30 anos de idade. Entre 25 e 30 anos de idade ele já começa a escrever. Mas a linha de raciocínio dele é muito à frente. Ele tinha uma visão de sociedade equilibrada muito à frente de outros aí que a gente não via nas mesmas com o próprio Rui Barbosa. E aí tem esse livro, Estudos Alemães. O que é essa divisão, como você falou? Eu não li Estudos Alemães. Na verdade, eu não li a obra de Tobias inteira. Grande. São 9 livros, né? Não é de fácil compreensão. É uma leitura... É uma escrita muito rebuscada. Tobias era... a gente tem uma semana cultural lá, em Tobias, que os professores, quando a gente coloca para a sabatina esse livro, é uma dificuldade, porque eles entendem que é um assunto para catedráticos, para quem tem a universidade. É um assunto para um ensino médio. E a gente tem uma resistência de colocar alguns livros de Tobias e a gente tem, assim, muita dificuldade, mas, assim, temos conseguido êxito. Porque hoje nós temos, dentro desse intercâmbio, quase 30 escolas participando. Uma sabatina sobre a vida de Tobias, sobre o seu pensamento filosófico, sobre o seu pensamento jurídico. Então, assim, é muito gratificante. Mandei até um videozinho para o senhor de um menino de 10 anos declamando a poesia de Tobias. É natural dele. Eu não sei se ele, ao longo da sua vida, vai conseguir chegar tão próximo de Tobias. Mas ali você já vê que aquele menino tem algo. Ele tem são 2, na verdade. Não sei se eu mandei os 2 vídeos para o senhor. Sim, sim. Que eles declamam a poesia de Tobias e conhecem a história de Tobias, porque eles fazem uma poesia em cima da história de Tobias. Eles contam a história de Tobias em cima de uma poesia. Então isso, assim, é muito gratificante a gente já em Tobias Barreto, porque nós tivemos, desde o início do nosso trabalho como secretário, uma compreensão da sociedade. Tobias Barreto era desconhecido na própria cidade de Tobias Barreto. Nós
achavam que Tobias era boêmio, mulherengo. Não tinha ideia nenhuma da... Não tínhamos. Na verdade, eu reconheço que nós não tínhamos o conhecimento sobre Tobias, a força que esse homem tem, né? Do que ele escreveu. Hoje, Tobias está no Estatuto da Criança e do Adolescente do ECA, quando ele escreve Menores e Loucos no Direito Penal, defendendo o direito das crianças, né? E dos loucos, a exemplo de Bispo do Rosário. Bispo do Rosário vai ser enclausurado, né? Porque não entendia a esquizofrenia. Ele era doente, ele precisava de tratamento, não? Hoje, não sei se pesquisando profundamente, poderia ser... O Arthur Bispo do Rosário poderia ser classificado como um tipo de autismo, né? E não uma loucura em si. Eu tinha separado aqui, assim, eu achei incrível essa frase dele, que tá em um dos livros dele. Tão forte como era a cabeça de Tobias no estudo do direito e de já se preparar para aquilo que ele ia fazer a ponto, como você disse, e tem tanta influência no Código brasileiro, Código Civil Jurídico, que só é grande a liberdade que sacode a majestade e arranca a joa dos reis. Ele já tinha uma visão de que a gente tinha que quebrar essa subserviência de liberdade e como sociedade, porque eram pensadores. Sim. E Tobias tinha esse detalhe. É bem dinâmico isso. E tem uma outra coisa que eu queria falar um pouco, se você me contasse, porque esse entendimento dele de mostrar como a filosofia alemã estava à frente, ele criou um jornal também, né? Ele criou um periódico em alemão em Pernambuco, né? Nós temos uma réplica desse jornal lá em Tobias. Nós fizemos uma réplica. Parece muito original. Nós conseguimos. Eu posso botar até uma foto depois para o senhor. O pensamento desse cara, lá no século XIX, na cidade como Escada, a cidade que vivia da monocultura da cana-de-açúcar, né? Escada tinha 120 engenhos. E esse cara escreve um jornal em alemão, para quem lê, pela sua ousadia, né? Porque Tobias era muito discriminado por ser negro, né? Pobre. E ele enfrenta as classes. Pensava diferente de todo mundo. Pensava diferente, ele enfrenta. Ele nunca não se rendia ao império, né? Ele batia de frente com o império, batia de frente com a classe religiosa, com padres, com bispos. Tobias era muito polêmico, ele contestava, ele defendia o que pensava com uma força impressionante, né? É interessante você falar isso porque o Tobias, as leituras que eu fiz sobre o Tobias, ele nunca teve um posicionamento de ficar confortável com a situação, porque até os próprios colegas de época, como o Castro Alves, como o Rui Barbosa, eles meio que deram passos atrás para se garantir, e ele sempre foi contestador, ao ponto que não queriam nem ele para juiz. Sempre. Ninguém quis dar a oportunidade para Tobias, com todo o conhecimento jurídico que ele desenvolveu, de ser juiz, porque imagine ele, juiz, o que ele mudaria no comportamento de decisões. Então, até isso ele foi barrado. Porque estar à frente e ser diferenciado, contestador, como você disse, pensar sozinho, porque em nenhum momento Tobias, o que eu vi, Tobias se rendeu a ninguém. Ele tinha a postura dele, a posição dele, e em alguns momentos até ser consultado. De ser consultado, Tobias, qual é o seu pensamento sobre isso? Ele, principalmente dentro da faculdade de Direito, porque aí lá na frente nós vamos falar de uma coisa que é incrível dele, que eu queria fazer com que as pessoas conhecessem a importância dentro do direito. Dentro do direito, que eu vou trazer aqui o presidente da OAB, e hoje a OAB cita Tobias em quase tudo que ela fala.
Mas tem uma coisa que eu achei interessante. Um convidado nosso, o maestro Guilherme Maniz, da Orquestra Sinfônica Sergipe, me contou uma história. A gente falando de músicos, de compositores, e a gente fala dos compositores brasileiros. Aí ele fala de Alberto Nepomuceno, um cearense, que queria estudar na Alemanha para ter mais contato com a música clássica europeia, e principalmente a alemã. E ele procura Tobias Barreto para ser aluno e aprender alemão para poder estudar lá. Aí foi quando eu juntei, caramba, nós estamos falando de música aqui, de música clássica. Aí um maestro brasileiro, cearense, nordestino, procura Tobias para aprender alemão, para ir à Alemanha estudar música clássica. A junção, o cara influenciou muita gente passa pelo contato de Tobias para aprender o alemão, porque ele foi professor também, para trabalhar com o Tobias, porque ele foi professor um bom tempo, né? É impressionante essa participação que ele tem dentro da sociedade tão forte, né? É impressionante. Eu digo que Tobias é um polimata. Como Leonardo da Vinci, como Avicena, como Averroes, são pensadores, filósofos, né, que tinham conhecimento profundo sobre vários ramos da ciência, né? Leonardo dominava como poucos, né? Tá aí a maior pintura mais conhecida do mundo, é a Mona Lisa. Ele era um virtuoso na hidráulica, na mecânica. Eu tive em Milão outro dia, até hoje tem lá uma comporta feita por Leonardo da Vinci. E eu vejo Tobias como esse nível de conhecimento. São vários. Conhece filosofia, conhece direito, conhece poesia, música. Um advogado brilhante. Jogava nas 11 Tobias quisesse, né? Eu acho que ele batia. Porque o Tobias, ele como você fala, ele é um advogado. Então, inicialmente lá atrás, aprende latim, porque aí ele tem um acesso a uma literatura vasta e a maior parte, os primeiros filósofos todos escritos em latim. Aí ele vem para o ramo do direito, passa pela poesia, porque, como você disse, falar de é boêmio, a gente não pode pensar pelo lado ruim da boemia, tem um lado também contemporâneo de Castro Alves, com toda a biografia de Castro Alves, com todo o material cultural de Castro Alves. Ele entra nesse ramo de poesia, ele entra na escrita, porque os livros dele não são só de direito. E é impressionante como você fala, ele tá fora da curva no nível de pensamento. Totalmente. E esse nível de pensamento vai chegar lá na frente, na parte direita. Mas tinha uma coisa, ele, além de ser um escritor, ele era principalmente um leitor fervoroso, né? E tinha uma biblioteca, um acervo incrível. Depois que ele morreu, o que aconteceu com esses livros tudo dele? Ficou na Faculdade de Direito de Recife. Ele tinha 400 e poucos livros. Era muito pra época. 100 e poucos livros eram em alemães. Tudo na área de direito. Em alemão. Tudo na área de direito. Na área de direito. E da filosofia também, porque ele lia. Esse livro estão lá na... Estão lá, estão no arquivo. Todo o acervo de Tobias está na Faculdade de Direito de Recife. Tem alguma raridade nesse acervo? Tem coisa sempre? Eu nunca vi. Eu não conheço. Eu acho que não tem acesso fácil, né? Não consegue. Eu nunca tentei conhecer, né? Nós vamos à Faculdade de Recife, né, nesse intercâmbio, mas eu fiquei me perguntando. Eu vim, na verdade, ler que esses livros estavam lá na Faculdade de Direito, né? Teve alguém... Esse professor que foi a Buenos Aires, ele pediu acesso para ler o material de Tobias e eles deram acesso, então tá lá. Deve ser sete chaves, né? Porque... É uma coisa que não deve ser, assim, em acesso público, né? Ele devia ser muito seletivo na leitura, né? Restrito, né?
Ele na hora de escolher, na hora de adquirir livros, ele devia ser bem criterioso, né? Eu acho que ele gastou o dinheiro dele muito nos livros, porque Tobias Barreto não morreu pobre. Na verdade, morreu pobre, né? Ele não morreu no meio da rua. Porque os alunos deixaram sobre... Não, por causa de um sergipano chamado Dr. Ovides Manaia, que acolhe Tobias. Tobias vivia no final da vida, ele adoece, né? Tem uma nefrite. E ele, com 50 anos, ele depende de Silvio Romero, que é quem arrecada, junto com os seguidores dele, recursos para que ele consiga sobreviver. Porque ele já não tinha mais os recursos da faculdade, ele não estava lecionando, então não estava recebendo mais. Então, não morre no meio da rua por causa desse sergipano. Ele escreveu 10 livros. São 10 livros e, principalmente, não são só livros de direito, são livros de poesia. E teve um momento que ele estava junto de Castro Alves e de Vitoriano Palhares, que eram contemporâneos na época. Essa linha poética dele, como era? Como surgiu isso? Como era Tobias? Porque eu vejo jurista, Tobias Barreto. Quando eu olho, eu tô ligado ao advogado, mas não um poeta. Desde cedo, Tobias já declamava. Já em Itabaiana, ele já declamava. Ele escreve o Beija-Flor em Itabaiana. Já novinho. Já estava despontando já para a poesia desde cedo. E ao longo da vida foi só aprimorando, né, a sua veia poética, né? Eu queria juntar agora o Tobias com o direito, principalmente essa parte muito importante para ele. Ele é considerado fundador do condorelismo jurídico no Brasil. Por quê? Como surgiu essa ligação do nome dele? Eu confesso que eu não consigo te responder. Não tenho conhecimento desse viés dele, de como ele consegue essa junção. Ele tem uma linha jurídica, né, que é muito, muito forte dentro do direito, que hoje a gente vê muito evidente no direito civil, né, que é o direito das pessoas, do cidadão. E isso eu vejo nas citações da OAB. Eu vi vários documentos que advogados usam trechos de Tobias, né? Uma linha de raciocínio além do tempo dele, que eu até separei aqui, que é bem interessante. Ele, com 40 anos, está citando o fim da escravidão. Ele já pensa na República, ele já pensa nos direitos sociais antes deles acontecerem. Ele já tem essa justificativa por que não ter escravidão, numa linha de república, porque ele já era contra a monarquia, Totalmente. E os direitos sociais. E é interessante porque esses direitos sociais passam pela mulher, principalmente. Bem interessante isso. Lá atrás, que as mulheres não tinham direito a nada, ele não votava, não tinha nada, mas ele já via todos esses direitos, né? Imagine que hoje ele poderia servir essas leis, né? De proteção à mulher, principalmente. A mulher não tinha direito a estudar, né? Tobias, ele escreve o Partenogóstico de Recife, em Recife, para que duas brasileiras pudessem estudar nos Estados Unidos. Como ele pensava na verdade, nos oprimidos, né, dos negros, em Escada, ele liberta os escravos da fazenda, porque ele herda, o pai de Grata na Mafalda morre e ele herda aquela fazenda lá. E o primeiro gesto dele é libertar os escravos. E lá em Escada, ele não morre, porque sai vestido de mulher, escondido numa carroça, para não ser morto pelo próprio cunhado. E ele vai embora para Recife, porque a opressão dos donos de engenhos
Escada vivia basicamente da monocultura da cana-de-açúcar. Então, são 120 engenhos em torno de Escada. Então, imagine ele dar esse exemplo. Onde a gente pega a moda lá na época? Pense aí, libertar é uma loucura, né? Pra época, né? A Escada só vivia da mão de obra escrava. Aí ele vai e liberta os escravos. E sai corrida de Escada. Ele escreveu lá essa frase. A gente, quando voltamos à Escada recentemente, ele cunhou escada para descer. Descer de um nível, né? Que ela estava errada. Tem uma coisa que eu deixei separada aqui para as pessoas acompanharem. A questão da visão que ele tinha de república. O Tobias, ele era completamente avante em romper a dependência do Brasil e ter a independência. Ele escreve em Guerra do Paraguai. Eu vou citar aqui. Patrícios, o drama é sério. Junto ao trono erguei. Nós mesmos somos o império. Nós mesmos somos o rei. Não pensamos no monarca. Um homem que os passos marca, vale o povo varonil. Pois agora, insulto feito, vai se ver que em nosso peito honra a honra do Brasil. Ele já dá o recado. Que não tem rei, não tem monarca, e em primeiro lugar está Brasil. Mas ele não estava sozinho. Sim. Infelizmente. Ousou enfrentar os barões, os reis. Ele não tinha esse lado de passar a mão nas coisas, né? E lá em Recife, ele junto com Carlos Gomes, eles fazem leilões, dinheiro arrecadado para libertar escravos. Comprar e libertar, comprar e libertar. Comprar e libertar. Dinheiro para ele não tinha importância, né? Pensa um homem jurista, com conhecimento de Tobias, com a capacidade de Tobias. É o mesmo exemplo do próprio Clóvis Bevilacqua, também morre sem posses nenhuma. Uma pessoa que escreve o Código Civil brasileiro. Essa pessoa morre pobre, como é que se explica? O próprio Tobias, né? Morreu pobre. Dinheiro não era não tinha esse valor de posse, né? De ter. Você acha que o legado dele, hoje a gente vive um pouco dele? Os pensamentos estão no nosso dia a dia sem a gente perceber. Vive sim. Tá aí, as doutrinas do pensamento de você, a família. As pessoas, o casamento. Antigamente se casava com tios, sobrinhas. Tá no Código Civil que isso foi proibido. As pessoas não sabem. Ele foi contra. Na nossa vida, no dia a dia, nas coisas mais simples, está lá Tobias, né? Na própria defesa das crianças. Ele o Estatuto da Criança e do Adolescente tem linhas de raciocínio dele, né? Total. A princípio, eles queriam escrever o Estatuto através das leis italianas. Depois perceberam que Tobias tinha muito mais conteúdo e abraçam a linha de pensamento de Tobias. Esse detalhe, gente, a gente está citando aqui para vocês entenderem o quanto esse sergipano, silenciosamente, depois de tantos anos, né, da morte dele, as escritas dele influenciaram os juristas, os políticos, na hora de escrever leis. Porque, como a gente fala, ele pensou na escravidão, nós já não temos, mas ele tinha um conceito de liberdade. O direito de da mulher que hoje existe, estava nas escritas de Tobias nos livros dele. O conceito de preservação da criança, para que ela seja criança e tenha as garantias do Estado, Tobias já falava isso, já escrevia lá isso. No século XIX, né? Eu nunca se imaginava. Uma criança ali... Então, essa visão, parece que o cara tinha um binóculo
para ver a sociedade, né, lá na frente. Olha, se a gente... Imagine se ele tivesse conseguido. Quanto que a sociedade hoje seria diferente se a gente tivesse esses princípios lá atrás. E a junção dessa influência alemã... A Alemanha já começou isso bem antes. Então, ele quando viu essas ideias jurídicas alemãs, ele já percebia, o caminho vai ser esse. Porque o Brasil foi um dos últimos a abolir a escravatura e acabar com a monarquia. 1888, 1889. Foi quando... Olha o atraso. E ele lá em 1800... Morreu em 1863, né? Ele morre em 1889. 89, não, é o ano. 50 anos. O ano perfeito. Tão importante que eu queria falar de um fato que é um reconhecimento que os sergipanos, eu vou falar nós sergipanos porque sou radicado aqui 45 anos de Sergipe, 5 de Maranhão. Sergipe foi agraciado no dia 10 de dezembro de 2019 exatamente, foi sancionada a lei 13.926. Sabe o que significa isso? Tobias Barreto teve seu nome escrito no livro dos heróis brasileiros. Isso é uma honra que pouca gente teve. Poucos brasileiros tiveram. E Tobias veio ser reconhecido. Nós temos um sergipano entre os no nome escrito nos livros de heróis da história, da pátria. Sabe por quê? Por conta dessas escritas dele, desses pensamentos dele, desses poucos 10 livros que ele escreveu, mas de tanta influência, de tanta riqueza, que somente em 2019 se reconhece essa importância, né? É uma pena, né? O senador Amorim, que fez esse projeto de lei, e só temos 64 brasileiros nesse livro. São brasileiros do nível de Santos Dumont, Marechal Deodoro da Fonseca, Tiradentes, Ana Nery. Tiradentes é o primeiro escrito no livro, foi Tiradentes, né? Que Tobias Barreto, Tiradentes morre por conta das ordenações filipinas, porque ele blasfema, né? Ele cometeu crime de lesa pátria naquela época sobre a ordenação filipinas, e ele vai ser decapitado, esquartejado, né? As partes espalhadas pela cidade. Então, Tiradentes é o primeiro brasileiro do livro. Para vocês entenderem, o livro dos heróis, vários países têm. Os Estados Unidos têm. Aí a gente pode citar, nos Estados Unidos Abraham Lincoln, John Kennedy, George Washington, Thomas Edison. O que seria o livro dos heróis? Não é o fato de ser um brasileiro. É que a sua biografia tenha influência direta no povo brasileiro, de alguma forma. Tiradentes, pelo pensamento de libertação. Entre tantos outros. E aí a gente chega no Tobias Barreto, que é reconhecido como herói. E, enquanto vivo, um detalhe que a gente não falou, membro da Academia Brasileira de Letras, cadeira número 38. É o ocupado hoje por Zé Sarney. Olha aí, um ex-presidente, escritor também, político. E assim, Tobias, ele é da BL, ele está no livro de heróis. Vocês sabiam disso? Não, vocês não sabiam. É impressionante como a gente não valoriza essas pessoas. Como o Sergipe ainda não sabe nem por quê. A cidade se chama Tobias Barreto. Por que Tobias? Tobias é o nome de uma pessoa. Quem foi essa pessoa? Olha o que a gente está falando. Olha desse sergipano. Pouco sergipano sabe dessa história. Por isso que é importante você estar fazendo isso aqui, de trazer esse relato, né? Sobre esse homem tão importante, que tenho muito orgulho de ter nascido na cidade em que ele viveu também, né? É um desafio muito grande para mim, porque minha formação, não tenho formação acadêmica, só tenho o 2º grau, formado pela Escola Técnica Federal como arquiteto, mas muito cedo fui trabalhar e não tinha um conhecimento profundo sobre Tobias também, na verdade, né?
O pouco que conheço de Tobias fui ler depois que me tornei-me secretário. É isso que eu ia te perguntar. Onde a vida do Tobias e a vida do Nilson, o bispo, se encontram, né? Como é que chega? 2009, o prefeito Dilson é eleito e me convida para ser secretário de Cultura. Eu confesso que foi um desafio assim absurdo e inesperado. Eu não tinha trato com a cultura, não tinha conhecimento, eu era um comerciante. Eu acho que Dilson, nesse aspecto, a gente tem que louvar, e ele pensou, não, eu quero você tem... E não existia Secretaria de Cultura lá em Tobias Barreto. O primeiro secretário de Cultura foi eu. Então eu não tinha o projeto de ser secretário de Cultura, nunca imaginei, e pensei em não querer. Como eu sou comerciante, venho da área financeira, eu achava que eu não tinha capacidade, conhecimento, não tinha know-how, não sabia o que ia fazer, não tinha. Foi uma coisa que, faltando 5 dias para a posse, ele me convida para ser secretário de Cultura de uma pasta que não existia, uma pasta que não tinha dinheiro, uma pasta que não tinha material humano, eu não tinha funcionários, eu não tinha nem onde sentar. Então eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? As respostas eu não tinha, como é que eu vou? Mas eu, assim, tenho um amor por minha cidade muito grande, e foi a maior dizer o quê? Maior desafio da minha vida, que transformou a minha vida literalmente, porque eu me apaixonei pela cultura e fui aprender, fui tentar entender, fui estudar, principalmente Tobias, ler um pouco sobre Tobias. Não dá para ler tudo, é muita informação, é muito conhecimento numa pessoa. Quanto mais a gente lê, eu sempre estou lendo sobre Tobias, mas a gente não consegue, é muita informação, é muito conhecimento, é muita capacidade, é um intelectual. Eu não tenho esse conhecimento, né? Não tenho essa pretensão, né? Então, fui estudar, principalmente o desenvolvimento cultural da cidade. Eu fui entender qual era o processo que eu devia seguir, fui estudar. Foi um tempo de aprendizado até começar a construir o que lá existe hoje. Então eu fui viajar e conhecer, né? Então a bagagem, eu sempre viajei, fui um viajante, fui um bom vivant nessa vida, né? Até esse momento de ser esse cargo público, eu não tinha nunca tinha se testado publicamente. E lá que, nesse 2009, nós tivemos o centenário da cidade. Tobias Barreto fez 100 anos em 2009. E o prefeito disse, olha, você vai... tem 2 projetos para você construir. A Semana Cultural e o centenário da cidade. Tá bom. Então, em junho eu fiz a Semana Cultural, nós realizamos a Semana Cultural. Ela tinha um formato diferente do que nós colocamos, mas em 2013 eu fiz uma mudança radical nessa Semana Cultural, porque ela era mais teatral, mais poética, e eu queria provocar os alunos da rede pública. Eu queria despertar nele o gosto da leitura. O Tobias não é fácil. Levar esses alunos a estudar Tobias, que também não é fácil, da compreensão da leitura. É uma leitura muito rebuscada, muito latim. Mas eu provoquei eles também. Eu disse ao prefeito, eu digo, Deus, eu queria em Recife. Eu quero em Recife, quero em Escada, e eu quero levar os alunos lá. O prêmio para eles não será uma televisão, não será um tablet, não será uma bicicleta. O prêmio vai ser uma viagem de conhecimento em Escada e em Recife. Por que Escada? Porque lá Tobias Barreto viveu a fase que ele mais produziu na sua vida. A sua obra foi em Escada. Ele escreveu muito em Escada. Ele morou lá de 1871 a 1881.
Então foi a fase que Tobias mais produziu na sua vida. E então eu queria levar os alunos lá. Eu digo, olha, vai ser uma viagem de conhecimento. O prefeito topou. E os alunos também toparam. Porque eu estava receoso que eles não quisessem participar dessa sabatina. Podiam ser chata, né, o assunto. Né? Então, para vencer com a juventude para estudar história. Pensa aí. E assim, Tobias não é de fácil compreensão. Tem um livro de crítica e arte de Tobias. Eu tive um acesso a alguns... Peguei alguns livros, assim, pela internet, trechos de passagem dos livros dele. Hoje é difícil ainda ler. É difícil. É difícil. Imagine um jovem ler. Mas também, assim, quando tem acesso à leitura, mesmo sendo de poesia ou o livro de direito, você começa a entender muita coisa. Mesmo sendo poesia. Perfeito. Ele é uma mente, né? Um pensador. Tem um livro que na pesquisa apareceu para mim, não, é um livro de Tobias chamado Menores e Loucos no Direito. No direito penal. A gente tá falando esse livro é de 1876. 1876. Menores e Loucos em Direito Criminal. Não se falava nisso. Quanto ele estava à frente. É interessante quando esse trabalho que você faz, porque você fazer com que o jovem tenha acesso a um nível de entendimento, faz com que ele se insira na sociedade, não seja apenas um passante. Exatamente. É muito legal isso. À frente também da pasta de cultura, você também cuida da Casa Tobias, né? Sim. A Casa Tobias, no formato que ela existe, foi eu que criei. Ela era uma biblioteca infantil, muito pequena. O fundo era um terreno baldio. Passava lá um esgoto ainda, porque tem uma lanchonete do lado. E o esgoto era visível nesse fundo. Então era uma casa assim, paupérrima, não tinha nada de Tobias lá. Além de uma frase, a vida é uma leitura, leia... Essa casa, ele morou? É a casa que ele nasceu. A casa que ele nasceu. Nasceu em 1839. Ela existe até Essa hoje. casa está até hoje. Até hoje. Ela é tombada? É. Ela tem metade do tamanho que tinha na época. Então, sempre que nos primeiros 8 anos da gestão, eu queria transformar essa casa de Tobias. Estava lá, eu busquei recurso. Várias empresas aqui em Aracaju, eu vim buscar recurso. Recurso para a cultura no município é muito difícil. Não tem recurso, não recebemos verba nenhuma. Essa casa seria um museu de Tobias Barreto. Um museu de Tobias Barreto. A vida dele. A vida dele, a nascimento e morte. Tudo que tipo imaginado dele tá ali. Tem algumas referências, tem esse jornal em alemão, livros. A história são quadros que contam o nascimento, né? Como era Tobias Barreto. Muitas dessas informações são em desenhos, porque no século XIX a gente não tem fotografia, né? São gravuras dele. São gravuras. Tem desenhos que eu vi que ele é de pouco diferente de uma para outra. Exatamente. Então a gente contratamos um desenhista para fazer essas... Tem objetos dele? Tem canetas, tem ele em tamanho real, com a sua vestimenta, né, característica, né? Ele usava aqueles fraques, né? Ele se vestia muito bem. Tem um gabinete. O escritório dele. O escritório que retrata ele numa sala de aula. Nós mandamos fazer os móveis da época, retratando aquele móvel que está nesse gabinete dele, nessa sala de aula. E assim, o recurso foi muito limitado. Muito pouco, mas assim, o suficiente para a gente construir o que está lá. É realmente uma referência muito positiva. Hoje eu recebi algumas pessoas lá, eu tenho a alegria de receber as pessoas lá, para que a gente possa contar um pouco dessa história. Mudou muito depois da construção. Tem pessoas que têm alguma coisa dele, procuram vocês, olha, eu tenho
alguma coisa? Já chegou a acontecer? Não, nunca. Você fala Tobias lá em Escada, no Pernambuco. A cidade tem alguma referência dele? A casa que ele viveu é uma loja, não existe mais, né? Tem a tipografia onde ele escrevia alguns jornais, editava alguns jornais, tem essa casa lá. Ainda tem. Tem. E a Faculdade de Direito de Recife, quais as referências que ela tem dele? A faculdade tem livros. Quando nós vamos a Recife para essa viagem, desse intercâmbio, a gente recebe uma aula lá na sala do Tribunal do Júri. Tem uma sala que é um tribunal mesmo, né? Então a gente recebe uma aula lá com esses alunos. E tem também todo o acervo de Tobias, que esse eu nunca vi, eu nunca tive acesso. Eu achei um assunto até para buscar na próxima viagem. A Faculdade de Direito de Recife, que é a mais importante, uma das mais importantes do país, foi um ponto de referência de criação de muita coisa. Hoje o trabalho dela, ela faz a referência a Tobias, ela reconhece, ela cita Tobias? Sim. Quando eu fui nessa primeira viagem a Recife, prospectar onde levaria os alunos, o sinal trouxe até uma lembrança para você aqui de Tobias. Opa, falou presente, eu gosto. Falou de presente, é com... Trouxe algo aqui para... um busto de Tobias. Gente, vou abrir, viu? Eu vou tirar ele de dentro deste saco para ele respirar. Gente, aqui é um busto de Tobias. Libere Tobias. Ela vai para decoração. Nós vamos ter uma decoração nova aqui no estúdio. Ela vai para decoração. Esse é o nosso sergipano. Vou mostrar aqui para vocês. Olha, gente. Um busto de Tobias Barreto de Menezes. Bigodudo, né? Bigodudo. De fraque. Lindo. Eu vou deixar ele aqui. Eu vou botar ele aqui. Ele vai para decoração nova do estúdio. Vai ficar aqui. Essa casa é aberta ao público. Aberta ao público. Então, chegar lá é uma viagem na história, né? Vale muito a pena. Ontem eu recebi um carioca. E assim a gente começa a falar dessas coisas de Tobias e como encanta. E ele era um conhecedor, ele mora no Rio e ele tem conhecimento com o Homem Livre. Eu não sei se você já ouviu falar sobre Evandro dos Santos. Já ouvi citar sobre... Ele é um sergipano que mora no Rio de Janeiro e criou uma biblioteca lá que tem o nome Tobias Barreto de Menezes. Eu ouvi falar sobre o acervo de livros, mas não sabia que tinha esse nome. Ele é um pedreiro. Ele aprende a ler lendo a Bíblia. E Tobias foi um grande estímulo para ele. Nós recebemos ele em Tobias Barreto. Demos a ele a medalha do mérito cultural que nós fazemos nessa semana. É um cara assim que você encanta-se por Evandro falando. Ele fala com tanto amor por Tobias, da poesia de Tobias, ele declama com uma força impressionante. E esse cidadão que estava lá em Tobias Barreto hoje, ele ficou encantado com a casa, com a história. Não conhecia, né? O formato. Então, assim, ele é uma casa que é um atrativo muito grande, né? Nós recebemos Ana Samara, sexta-feira, ela foi fazer uma matéria sobre a casa de Tobias. Então... É interessante porque a gente, um estado como Sergipe, nós temos... A gente fala de praia, de comer caranguejo, mas a gente não pode esquecer, nós temos um dos conventos mais antigos do Brasil, em São Cristóvão. A própria cidade de São Cristóvão. Nós temos a cidade histórica de Laranjeiras. Nós temos pessoas como Tobias que podemos visitar, conhecer a casa onde ele nasceu, porque é um privilégio você ter em 2025 ainda uma construção em pé onde uma pessoa nasceu. Eu tenho essa referência, Nilcinho, porque a casa da minha avó materna, ela foi recentemente reformada através da família, porque é o nosso maior patrimônio. É onde todo mundo passava. Alguns, no caso, minha mãe e meu irmão, nasceram nessa casa. Então, assim, quando você tem um local como referência de uma história, minha família é pra gente a nossa história, mas uma pessoa como Tobias Barreto, você saber que ele nasceu naquela casa,
é você viajar no tempo. É você ir ao Louvre. É um museu. Eu ver a história de uma pessoa que a sua biografia, a sua vida influencia até hoje a gente. Hoje. Impressionante isso. Eu queria que você me falasse uma coisa que é muito comum aqui para quem está assistindo e for visitar Sergipe. Sergipe, ao longo do ano, várias cidades têm suas semanas culturais, que é um momento de uma manifestação cultural, música, pintura, artesanato. E Tobias Barreto também tem, né? Temos. Nós temos 2 eventos marcantes. Além do carnaval, que é um evento, é um dos maiores carnavais do interior sergipano, que é o Carna Tobias. Este ano acho que vai acontecer 1º de maio. Nós temos a Semana Cultural, que é uma semana de estudo do homem Tobias Barreto, de 1º a 7 de junho. É uma sabatina mesmo, valendo pontos, é uma disputa mesmo, que os melhores alunos, eles recebem notas pela parte histórica, pelo estudo do homem, pela parte da poesia e a parte teatral. São três etapas. Cada etapa vale determinados pontos. Somando-se os pontos, a gente chega aos melhores. E os melhores vão a Recife. Então, essa semana é de 1º a 7 de junho, acontece todos os anos. Já há mais de 50 anos isso acontece lá. Não foi eu que criei essa semana. Eu só dei essa dinâmica com esse formato desse estudo. E aprofundando no cidadão Tobias Barreto. Literalmente Tobias, né? E a partir daí nós criamos o intercâmbio. Tobias Escada Recife. Os melhores vão... nós levamos alunos e um coordenador para que ele também seja estimulado a ensiná-los. Então, os melhores vão para Recife. Então, é uma viagem escada. Nós somos recebidos pela gestão de escada. Já criou-se a ponte entre Tobias e Escada Tobias, eles vão a Tobias. O corpo de jurado desse último ano foi do secretário de Cultura de Escada. Literalmente, a cidade de Escada tem uma paixão hoje por Tobias. Não tinha. A partir desse intercâmbio, mudou literalmente o olhar. A cidade abraçou a prefeitura, a gestão, né? Essa última gestão. O cidadão hoje vive Tobias Barreto. Vários. A gente tem alguns exemplos, né? O professor Valdeci Leocádio é um cidadão escadense que apaixonou-se por Tobias. Ele escreveu o cordel já sobre Tobias, já foi a Tobias várias vezes, se apresentou no Tubiarte também. Tem Marcos Pereira também, que é outro escadense, que ele era o curador do museu de Escada, o Museu Cícero Dias. Ele também apaixonou-se por Tobias Barreto. Todos os dois querem morar em Tobias. Queriam ir viver em Tobias Barreto. Literalmente queriam. Ainda falei ontem com o seu Dedo, né? Ele é músico, ele é cordelista. Literalmente apaixonado por Tobias. Marinha Leão também, que é uma historiadora de lá. Ela conta várias histórias sobre Tobias. Ela diz que é a namorada de Tobias. Quando os meninos chegam lá, a gente sempre... ela nos recebe, a Academia Escadense de Letras, que leva o nome de Tobias Barreto. Também recebe a gente de braços abertos. Criou-se essa relação de respeito muito grande. Esse intercâmbio hoje é muito importante para nós. Criou realmente essa ponte que Tobias Barreto lá no século XIX construiu. Nós reedificamos. Então, eu estava falando de uma história lá, quando eu fui à faculdade, você perguntou lá sobre a questão da Faculdade de Direito de Recife, né, o que é que ela faz por Tobias. Quando eu fui a Recife, eu pedi uma audiência com o reitor, né? E a agenda dele é muito... Faculdade enorme. Na verdade, foi no campus universitário, né? Porque a faculdade é no centro. E o reitor fica na faculdade, né? Onde há todos os cursos. Realmente é grande, é fora da cidade. E chegando lá, eu fui recebido por o corpo de docentes, antropólogos, estudiosos, formandos. Ele me recebeu e ele me fez uma pergunta na chegada, o que é que eu estava fazendo ali. O que é que o senhor vai fazer aqui mesmo, né? Me recebeu muito bem. Qual é o motivo da sua vinda aqui? Que eu fiquei me perguntando o que é que eu ia responder e eu me perguntei o que é que eu estava fazendo ali. Eu disse,
disse, eu vim aqui para tentar construir a ponte que Tobias criou lá no século XIX com a faculdade de Direito. Foi aqui que Tobias construiu o seu pensamento, né? Mudou um pouco da faculdade de Direito de Recife, né? Aí ele ficou olhando assim, né? E perguntou para os pares dele: o que é que nós estamos fazendo por Tobias? Ele perguntou. Todo mundo, nada. Aí ele disse: a partir de hoje nós vamos homenagear um intelectual, uma figura que passou por aqui. Que passou por aqui. O primeiro será Tobias Barreto. Reconhecimento, né? E aí a conversa descontraiu e a gente sonhou, né? As coisas começaram a fluir. Tinha um professor lá, e ele contando que uma passagem dele em Amsterdã, ele foi para um curso. E chegando lá, ele conheceu, acho que ele era médico. Ele conheceu outro médico que falou que era de Recife. Aí quando falou que era aí o cara já pensou Tobias Barreto. O cara lá sabia de Tobias. O cara lá em Amsterdã desceu a história de Tobias Barreto para esse professor, que ele ficou morto de vergonha. Ele me contando. Casa de Ferreira, espeto de pau. Com toda a humildade do mundo, ele disse: eu fiquei morto de vergonha porque eu não esperava, eu não conhecia nada de Tobias Barreto. Eu não sabia. E o cara sabia. Ele falou sobre Tobias, sobre a vida de Tobias. A mesma coisa aconteceu com o meu médico, Dr. Max Hollenberg. Ele é um apaixonado pela cultura também. Ele foi num curso na Alemanha e contou essa mesma história. Que lá o alemão também citou Tobias Barreto com uma força que ele... Então, você vê como é engraçado isso. Arthur Bispo do Rosário, a exposição de Arthur Bispo do Rosário foi lançada aqui no Museu da Gente Sergipana. Foi levado para a Alemanha. Aqui só teve aquele movimento no início do lançamento, Museu da Gente Sergipana, depois. Quando foi para a Alemanha, eram só para 15 dias. Eram 30 dias de exposição. Porque eram filas intermináveis de pessoas para conhecer a obra de Arthur Bispo do Rosário. Gente milionária oferecendo quanto custa para eu ter essa obra, essa escultura dele. Lá, não falar porque foi na Alemanha, não. Lá fora, os nossos patrimônios são muito mais reconhecidos do que aqui. É verdade. A gente, por exemplo, é muito interessante o convite que eu fiz ao secretário Marcos Franco, a gente colocar roteiros de turismo históricos. As pessoas virem a Aracaju, não ir só conhecer Cânion de São Francisco, que não é uma obra do homem. O homem fez aquilo. Não, tem um pedaço, mas outra foi construída ali com dinamite. Mas pessoas, histórias, isso tem que fazer parte de roteiro. O brasileiro precisa ser muito mais cultural com ele mesmo, com a sua história. Em saber... se a gente falar aqui de sergipanos, Barão do Maruim, Siqueira Campos, Tobias Barreto, o mais recente... Silvio Romero, Fausto Cardoso. O mais recente, o próprio Marcelo Deda. São histórias, são biografias riquíssimas. Que aí a gente pensa, o que isso é interessante? Quanto mais cultural você for, mais entendimento for, desculpa com perdão da palavra, menos imbecil você é. Porque você tem pensamento, você tem base, você tem bagagem. Eu não sou jurista, eu não estou estudando direito, não vou ler um livro de Tobias Barreto. Não necessariamente. Eu tinha deixado aqui e caiu perfeito nessa minha frase, para não ser longo e te cortar, Nilcinho. Ele escreveu na série Apêndice, em 1859. Quando Deus formou o mundo, para castigo de infiéis deu Egito e gafanhotos. Ao Brasil deu bacharéus. Em 1859. Naquela época, era uma época de menos poesia e mais atitude. Porque a gente precisava de criar a república. E o cara estava à frente. Sabe o que é isso? Pessoas que já tinham consciência do seu papel.
E um cidadão que tem base, cultura, estudo, não precisa ser um catedrático, mas ele não se torna uma massa de manobra. Ele pensa, ele reage. Tobias foi preciso nisso. E naquele momento a gente não precisava mais de poesia, a gente precisava de atitudes. E aí, 30 anos depois, a gente tem a República. Ele disse, meu filho é saber. Ele só quer saber. Ele só quer conhecer. E se propõe a isso. E é o que ele faz na sua vida. É incrível. Eu deixei uma pergunta para ser assim a cereja do bolo desse nosso bate-papo, porque falar de Tobias a gente vai ficar aqui 5 episódios e não vai terminar. Se o Nilcinho pudesse sentar à mesa para tomar um cafezinho com o Tobias Barreto, teria algum assunto especial para conversar com ele? Ai, meu Deus do céu, rapaz. De verdade, Tobias é uma inspiração, sabe? A sua vida, a sua história é de um cara pobre, preto, filho bastardo. Não tinha tudo para dar errado, né? Tal como eu morava numa vila nos confins de Sergipe, no Nordeste velho. Tem gente que ainda acha que Tobias Barreto é complicado hoje, com rodo, imagina naquela época. Naquela não tinha transporte, era de cavalo que se andava, né? Trilha. Aí eu ia dizer a Tobias Barreto, muito obrigado por tudo que você fez pela gente, pelo esse Brasil, sabe? Transformar a vida de pessoas, né? Ele pensou literalmente no próximo. A prova tá aí, né? Morreu quase na miséria, acamparado, quase na miséria. porque ele abriu mão, ele não tinha vaidade. Não tinha vaidade. E a pessoa que junta dinheiro para libertar escravo. Como é que é isso? Eu só queria usar a palavra. Junta dinheiro para libertar escravo, literalmente. Ele tá enterrado onde? Aqui na Praça Tobias Barreto. Aqui em Aracaju? Aqui Eu não sabia dessa. Na Praça Tobias Barreto foi transferido os restos mortais dele. Ainda é um sonho de levarmos nessa casa que nós construímos lá. Tem um local para a gente colocar os restos dele. Nós fizemos. Gente, vocês sabiam disso? A Praça Tobias Barreto, os restos mortais dele estão lá. Eu não sabia dessa. Foi transferido o governo sergipano junto com o governo Pernambuco. Tem algum ponto lá que a gente possa... Dizem que é embaixo da estátua. Dizem que tá lá embaixo. Eu nunca vi. Vamos ter que derrubar essa estátua. A gente é um sonho levar para Tobias os restos mortais. E uma das praças mais bonitas que a gente tem na Aracaju. É muito bonita a praça. Tem uma feirinha lá de muito legal. De muitos anos essa feirinha. E é muito legal essa feira. Ela tem... Eu conheço essa feira pelo menos há uns 35 anos, por aí. Você citou São Cristóvão, uma bela cidade que o sergipano precisa conhecer. Precisa ir ver São Cristóvão, que coisa linda. A gente fala em Paraty, a gente fala em Campos do Jordão, Gramado. Vai aqui em São Cristóvão para você ver que coisa linda que é. Nilcinho, eu tenho uma particularidade. Coisa muito pessoal. Eu sou meio americanizado. Nunca fui à Europa. Mas ainda farei essa excursão, porque eu acho assim... Gente, você estar num lugar e saber que algo da história da humanidade aconteceu naquele lugar, isso deve ser uma coisa muito louca. É verdade. Então, assim, imagina um estudante de direito. Você, estudante de direito, tá na faculdade de direito, que provavelmente já ouviu citações de Tobias Barreto. Pegue seu carro, viaja ali do lado. Vai na casa Tobias. A casa onde nasceu o cara que escreveu o que você está estudando. Isso não tem preço. É a base do Código Civil brasileiro. Escrito por Clóvis Bevilacqua, mas com inspiração em Tobias. Reformulado em 2002 por Miguel Reale Pai, já no governo Fernando Henrique, é a Lei 10.406. Miguel Reale cita Tobias. Quanto que esse cara é atual? Miguel Reale teve em Tobias. Tem uma foto lá na casa de Tobias, de Miguel Reale, lá em Tobias.
Se eu não me engano, O maior jurista da história do Brasil. se eu não me engano, foi 1889. 1989. 1989, se eu não me engano. Que Miguel Reale foi a Tobias Barreto. Um jurista brilhante. Foi quem formulou o Código Civil brasileiro. Então tá lá. A base desse Código Civil é Tobias. É a escola de Recife. Se pegar um livro dele e der uma apertadinha mais, você ainda tira mais coisa. Porque as entrelinhas deles são incríveis, né? Ainda dá para tirar muita coisa do que ele pensava. Deixou aí um legado histórico, que é importante esse reconhecimento do sergipano ter. Eu digo sempre, Castro Alves foi só poeta. Mas vá na Bahia falar de Castro Alves. Você vê a importância que Castro Alves tem na Bahia, né? E Tobias Barreto, que construiu no direito, na filosofia, na poesia, e o que é que nós pensamos? Eu ainda vou ser mais ousado. As poesias dele eram só desculpa, porque o que estava escrito era direito. Era direito. A poesia é só para não parecer um texto de um artigo jurídico, era no meio de poesias. É incrível isso do Tobias. A veia dele era fortíssima. E assim, a gente sempre faz aqui duas perguntas para os nossos convidados para ficar dentro do nosso tema do podcast, que a gente chega já, caminha para o final. Para quem nasce em Tobias é... Tubiense. Para um tubiense, sergipano e nordestino, você tem um prato, uma comida que você fala, essa é a comida da minha vida, é a que me traz uma sensação, uma lembrança. Você tem um carinho por ela. Um prato especial? Não tenho um prato especial, não. Gosto muito da comida mediterrânea. Recentemente eu comi um prato que eu gostei muito, um aratu, catado de aratu, aqui em São Cristóvão tem, muito gostoso. Em Diaroba também tem. Não sei se você já teve a oportunidade de ir. Não, em Diaroba... É no Pontal. Tem esse... E lá tem uma empadinha também sensacional. Aratu é uma coisa bem sergipana. Muito. E já comeu aratu? Sou alérgico. Eita, rapaz. Sou alérgico, Maurício. Você não sabe, tá perdendo, viu? Mas sei que é a cara de Sergipe, é o aratu. É aratu, siri, caranguejo, é coisa bem... Eu não teria um prato, não, definido assim. Gosto muito da comida mediterrânea. E tem alguma coisa que você não come por nada nesse mundo? Falar, gente, desculpa, mas... Não, assim, não, eu não gosto de sarapatel. Rabada também, não gosto. Esses pratos muito gordurosos, a carne ensopada, eu não sou muito apaixonado, não. Por incrível que pareça, é uma coisa muito nossa mesmo, nordestina. Mas eu não morro de paixão por essas coisas. Eu tenho sempre essa curiosidade de perguntar aos convidados. É isso, que a gente viaja muito nas respostas. Tiveram respostas assim de pratos que falam, nossa, a pessoa... Teve um convidado que disse que ele... Feijão. Comer feijão, só o feijão. Puro. É a refeição dele, tá se der. Feliz. E outros com pratos assim que... Risoto, eu não como risoto, outro eu não como salpicão. É uma curiosidade que eu tenho como chefe de cozinha, né? Sim. Saber o gosto das pessoas, porque é muito, muito interessante esse ambiente de gastronomia. Muito. E aí também ela é histórica. A gastronomia ela nos leva a viajar ao longo da história da humanidade através de pratos, momentos. Alguma coisa foi criada em determinada época por alguma razão. Pratos clássicos hoje tem uma razão histórica, foi um momento É muito bonito isso. E assim, a culinária é um atrativo, né, pra gente. Quando a gente viaja... Você aprende sobre as pessoas pelo que elas comem. Pelos seus hábitos alimentares. É interessante isso. A comida italiana mesmo, aquelas mamas. A gente fez uma viagem pra Europa. Eu tenho um amigo, meu guru, né? Cultural, minha inspiração, gosta muito da Europa e da Argentina, que eu nunca vi igual. Eu já fiz mais de 30 viagens na Argentina.
E nós fizemos de Paris a Genebra, passamos pela Itália, Veneza, Florença e voltamos para Paris. E cada paradinha de posto, principalmente quando nós chegamos na Itália, aquelas comidas italianas, tem umas mamas lá nos postos de gasolina, o nome é Autogrill, eu não esqueço. São postos de gasolina que tem sempre um restaurantezinho. Sempre uma massa. Uma caseira. Uma simplicidade, aquele molho pomodoro, pronto, mais nada. A gente lembra, sempre que a gente tá falando, né, conversando, batendo papo, a gente lembra dessas passagens, dessa viagem, entre tantas viagens que a gente faz, né? Como a viagem transporta, né? Ninguém vai tirar isso de você, né? Você pode levar toda a sua riqueza, pode roubar o seu relógio, o seu celular, mas o conhecimento ninguém tira. É seu. Ninguém tira. Propriedade, é a ideia de pertencimento. É igual a Tobias. A gente tem que ter essa ideia de pertencimento sobre o que é nosso, né? Patrimônio. Patrimônio. Eu tenho muito orgulho de ter nascido na cidade de Tobias Barreto. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem assistiu e aprender um pouquinho, conhecer um pouquinho do Tobias. Não falamos tudo porque eu quero que vocês tirem um tempo para ir na cidade de Tobias Barreto, conhecer a casa Tobias. O Nilson vai estar lá para te receber. Com muita honra. Queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo. Mensagem de alegria, de satisfação de estar aqui, desse diálogo, esse bate-papo aqui, aprendendo. Ser um homem de muito conhecimento. Obrigado. Foi um aprendizado para mim também, que a vida ensina a gente diariamente. A gente tem que estar aberto para aprender, porque o conhecimento é que transporta a gente para outros lugares, outra dimensão. O conhecimento é que vai tirar você, né, da sua vida de construção, né? É como você pode mudar a sua vida através da cultura, através da educação. É o caminho, né? Eu digo sempre para os meninos lá, não deixe de lutar, né? Porque Tobias dizia, a vida é uma leitura, ler é lutar. E realmente é lutar. É você buscar conhecimento. É uma luta. Pegar no livro para estudar, para sair daquela vida simplória, para sair de um povoadinho. E são muitos meninos que a gente tem hoje que estão estudando e que vão mudar a sua vida, como Tobias fez lá, né? Nosso grande exemplo, né? Pobre. Ele fez a história dele. Mudou a história, né? E tentou mudar a nossa, né? Tá aí os seus exemplos, como estão aí. Foi dito aqui, nesse bate-papo muito legal. Agradecer aqui demais a você, Marcos, por essa oportunidade de falar de Tobias, viu? E de aprender com você também. Não, eu tenho muito a agradecer porque um propósito meu aqui, eu já falei várias vezes para não ser repetitivo, para quem assiste desde os primeiros episódios. Um dos propósitos do Bem Temperado Podcast é mostrar sergipanos para os sergipanos. Nós falamos de Tobias, mas falamos do Nilcinho. Como outros já passaram por aqui, nós temos sergipanos natos. Não precisam ser famosos, mas eles fazem alguma coisa que é diferente. E esse é o potencial que Sergipe tem. A maior riqueza de Sergipe não está na praia, não está num rio. É o sergipano. A maior riqueza desse estado são as pessoas. Porque Sergipe é um estado rico intelectualmente. E é isso que a gente precisa mostrar pessoas que são capazes, que mudam, que constroem, que ensinam. Sergipe tem isso. E um dos meus maiores propósitos aqui no Bem Temperado é esse bate-papo de mesinha aqui, tomando um café e conversando. E mostrar. Talvez essas suas palavras aqui inspirem alguém que está pensando, vou fazer o que da minha vida? Pegue um livro, estuda, que você vai encontrar dentro do livro o guia para onde você vai seguir para mudar o que você está vivendo hoje. Tobias fez isso. Saiu de uma cidadezinha, de uma vila, teve a oportunidade, agarrou e foi fazer. Quantas pessoas podem se inspirar nesse podcast? É um dos meus maiores propósitos. E principalmente é contar a Sergipe, os sergipanos que aqui tem. Eu só tenho que te agradecer porque você faz um trabalho incrível para enaltecer
um sergipano? Sergipano mostrando o sergipano. É uma luta diária, não é fácil. Tô numa cidadezinha é a maneira de falar carinhosa, né? Nos confins do Nordeste. Fazendo cultura não é fácil. Fazendo cultura sem recurso, porque os recursos são limitados para a cultura, a gente gasta tanto dinheiro, uma fortuna que esse país gasta, mas na parte que pode transformar, a cultura é muito pouco investido. Nós temos um investimento lá, num projeto cultural chamado Tubiarte, que ele é um divisor de águas na história cultural nossa também. Tem 15 anos que nós, vamos para o 15º, foi criado em 2009, 2010, que ele vem transformando a história da nossa juventude através da cultura, porque é um evento que ele é voltado para o sergipano e para o estudante também. Não é um evento de grandes artistas de renome nacional, que custa umas dólares, euros e mais alguma coisa. E quando a gente leva, é 1h30, eles vão embora, não querem tirar uma foto com você. Mas a cultura transforma. Quando você leva o teatro do Emboaça, sempre tem uma história, sempre tem uma referência. E nós temos em Tobias Barreto vários jovens hoje cursando faculdade de arte, de dança, de música, de teatro. Começaram aí. Começaram no Tubiarte. Isso é importante. Isso é transformador, né? Para a nossa história, para a nossa cultura. Foi um desafio, assim, muito ousado, que eu não sei onde... Eu acho que deve ter Tobias Barreto me iluminando, porque não sairia isso do nada. Como é que você cria um projeto cultural assim e com a força que ele tem hoje? Sem os recursos para fazer, sem a expertise também para realizar. E dando certo. Tá dando certo, né? Já vai pro 15º ano, ele é autossuficiente, ele praticamente se banca, porque a gente consegue patrocínio da rede privada, das pessoas que acreditam nisso aqui. Tem muito pouco dinheiro público aqui. Muito pouco. Praticamente o projeto se paga com os patrocinadores. Porque acreditam no que estão fazendo. Porque a cidade acredita que lá está transformando a juventude. Porque o artista principal, Marcos, é o estudante. É um jovem de 8, 9, 10 anos que transforma a sua vida ali. Porque quando ele está no palco, muitas vezes ele é inibido na sala de aula. Ele não consegue destravar. Naturalmente isso acontece muito. Mas quando ele sobe no palco, ele se transforma. E quando ele volta para a sala de aula, ele é outra pessoa. É importante. Cultura e educação transforma. Cultura e educação transforma literalmente. Gente, agradecer nosso convidado, Nilcinho Bispo, secretário de Cultura, Turismo e do município de Tobias Barreto, e nos deu essa aula e aprendemos, saímos mais ricos aqui. Eu aprendi muito com o senhor, tá? O senhor É uma enciclopédia que conhece também, né? Professor de história, tá dito. E a gente aprende. Nesse papo aqui, realmente, eu fiquei muito feliz, porque tem coisas de Tobias que eu não conheço. A história de Tobias, o conteúdo, a capacidade, o pensamento, né? A construção da sua obra é muito gigante. Ela vale vários episódios. Não tenho que falar de Tobias, é uma coisa impressionante. E os depoimentos que a gente tem ao longo da vida de tantas pessoas, juristas, intelectuais, pensadores, que falam de Tobias e como eles se encantam, né? Eu também sou encantado por esse cara. Bom, vocês conheceram Tobias Barreto e vale a curiosidade de saber mais sobre ele, e valeu a pena muito ter sua visita aqui, se contar um pouco. Gente, agradecer você que assistiu o episódio, acompanha o nosso podcast. Não deixe de comentar esta entrevista, dar seu like e se inscrever no canal. Agradecer nossos patrocinadores, a Casa da Música, a Tioli, que agora é o mais novo patrocinador do podcast. Em breve vocês vão ver coisas novas aqui na nossa casa. Nosso estúdio vai passar por mudanças.
Tobias vai estar lá presente, ele chegou, veio esse presente e vai fazer parte da nossa nova decoração, porque eu preciso muito ele iluminando aqui, abençoando esse podcast com muitas ideias. Então, a gente se encontra numa próxima entrevista, como eu sempre digo, com um bate-papo bem temperado. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima.